Olá, pessoal, muito bom ter mais uma vez aqui com vocês esse nosso tempo de bate-papo para a gente falar um pouquinho mais sobre Êxodo e hoje já estamos no finalzinho do livro, vamos encerrar sobre o livro de Êxodo, falando sobre a salvação, falando sobre esse Deus tão poderoso que se apresenta para o povo e que quer habitar junto com esse povo. E nosso time aqui, um time bastante importante, bastante legal, tem o Saião e a Suzy para esse nosso encerramento. Tudo bom, Saião? Bom, Juliano, tudo bem? Boa noite, boa tarde para você, para a Suzy também, né? Uma grande alegria a gente estar aqui em sintonia, de fato, com o livro de Êxodo, e hoje nós vamos aí caminhar pelo desfecho, né? Quando finalmente o tabernáculo é montado, aquilo que acontece de especial. Então fique ligado e sintonizado aqui na IBNU, nesse podcast da Bíblia. É isso aí, boa noite. Hoje com esse time, mas um momento muito especial, glorioso. Inclusive, a gente estava comentando, né, que o Saião parece que está na glória, né? Está aí cheio, né, da glória de Deus, né, resplandecente aí. Essa e a gente vai expressão aí poder... de estar na glória... Né, não está na glória do outro lado. Está sob a glória. E a gente vai falar então um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse momento tão especial que é estar no tabernáculo e poder vivenciar, experimentar a habitação de Deus aí no meio do seu povo, no meio de nós, né? Então vamos lá, hoje tem muita coisa, a gente tem bastante coisa para falar, né? Eu vou começar aqui pensando aí com vocês, né, no momento lá no capítulo 33, né? Primeiro, eu acho que o momento que fala-se, né, que Moisés, ele costumava montar uma tenda e ela se chamava Tenda do Encontro, né? Como é importante essa questão do encontro, né, com Deus, e esse lugar já existia, que a gente vai ver lá no tabernáculo, isso sendo montado realmente como Deus fala, né? Como Deus ordena, conforme tudo que ele dá, desde os detalhes, mas já existia esse lugar onde as pessoas iam, quando eles queriam consultar o Senhor, iam para lá, para fora do acampamento, e aí ali o povo se levantava e ficava de pé, né, observando, e aí tinha a coluna de nuvem que acompanhou, porque a gente falou da presença do Senhor. Mas aí, Saião, que a gente estava falando da glória de Deus, eu fico, toda vez que eu leio esse capítulo, esse trecho, eu fico impressionada. Primeiro, pela ousadia do Moisés, né? Como assim? Ele fala sobre... Ele parece que mudou muito, né? Desde o começo, quando a gente conheceu o Senhor Moisés, né? É o menino Moisés, e agora parece que ele mudou muito. Ele fala lá no versículo 12, né? Se o Senhor me vê com agrado, né? Eu conheço pelo nome, se o Senhor me vê com agrado, revela-me teus propósitos. Ele busca os propósitos de Deus, né? E aí eles falam, se o Senhor não nos acompanhar, a gente não vai, né? Se o Senhor for conosco, a gente vai. Tem essa questão. E aí ele é tão ousado, não sei, parece algo tão assim fora da realidade, né? Ele pede, Senhor, eu quero ver a tua glória, né? Mostra a tua glória para mim, né? E aí Deus, eu acho que se fosse um outro Deus, a gente imaginaria, talvez as pessoas imaginem que Deus ia dar uma bronca, né, no Moisés. Como assim, Moisés? Você está querendo ver a minha glória, né? Ou o pessoal hoje em dia tem um pouquinho de dificuldade com esse temor a Deus, né? Enxergar essa questão, o pessoal fica querendo ver a glória de Deus o tempo todo, eles não entendem o tamanho disso, o que significa isso, parece que não tem esse temor,
mas é algo impossível de você fazer. Na verdade, se a gente pensa num Deus criador do universo, a gente já falou muitas vezes isso, o criador do universo, é o todo-poderoso, é o Deus, assim, tão grandioso, assim, como assim ele pede para ver a glória dele, e ele não briga com Moisés, não dá uma bronca, mas ele demonstra algo muito precioso. Ele fala, eu quero mostrar, né? E ele fala, então, o que eu vou fazer? Na verdade, se eu mostrar para você, se você me ver, você vai morrer. Você não tem como continuar vivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me mostrar, mas na medida que você consegue aguentar, vamos dizer assim, né? E aí Deus prepara um lugar especial lá. É muito especial isso, né? Sei se você quer falar um pouquinho mais sobre essa questão, Sayão, da glória de Deus, esse que é o kavod, né? É aquilo que, na verdade, é o peso, né? A gente não entende o tamanho disso. Você quer falar um pouquinho? Bom, Suzy, olha, esse texto é para lá de fascinante, né? Porque o que chama atenção é que isso vem logo depois do que aconteceu com o bezerro de ouro, né? Exato. Então, assim, eu acho que o grande drama da vida das pessoas diante dos seus erros, dos seus equívocos e fracassos é perder a esperança, né? Hoje nós temos uma nuvem sombria de desesperança em boa parte do mundo. E a coisa mais especial que você vê na Bíblia é que toda vez que nós estamos numa relação de proximidade com Deus, sempre existe perdão, esperança e possibilidade de restauração. E aí o que é fascinante nessa história é que, de fato, a gente vê uma mudança extraordinária em Moisés, porque, na verdade, Moisés conheceu a glória do Egito, né? Ele abriu mão de uma vida gloriosa e ele se enfiou atrás desse sonho especial de libertação do povo, que não deu certo, ele perdeu tudo, Deus o traz de volta. E aí o que acontece é que Moisés tem uma caminhada de conhecer a Deus, esse Deus que se manifesta na aliança, né? E aí é uma coisa interessante, porque a glória, por um lado, ela é ofuscante, ela é brilhante demais e ela é até aterrorizante, né? Quando Deus aparecia gloriosamente no Monte Sinai, o pessoal ficava apavorado e dizia: olha, Moisés, vê lá e depois conta para gente, né? E, ao mesmo tempo, a glória é fascinante. Então, é curioso, eu acho muito interessante que depois desse episódio, Moisés tem um desejo especial de uma aproximação ousada e íntima em relação a Deus. Então, ele faz o pedido que, na minha opinião, na minha maneira de pensar, é aquilo que acontece com toda pessoa que caminha na fé junto com Deus. Eu queria chegar mais perto, né? Eu queria ver, né? Eu queria encontrar. Os discípulos querem ver Jesus depois da ressurreição. A gente, né? Quando Estevão está morrendo, ele vê o rosto do Senhor o recebendo, né? Então, existe uma coisa assim fantástica, fabulosa, extraordinária nisso. E Moisés mostra para porque a pergunta para a gente é o que a gente está procurando na caminhada com Deus? O que a gente vai ganhar? E eu conheço muita gente que acha, não, olha, eu vou ganhar uma vida reta, boa, com princípios saudáveis que vão ajudar a minha família. Olha, eu vou ganhar uma vida mais próspera, mais feliz. Então, o pessoal está todo mundo assim sonhando com algodão doce, né? Com coisa muito limitada. E aí você vê que quando Moisés anda com Deus, a vontade dele é de contemplar o Senhor. E aí você tem esse elemento, né? Curioso, Deus dizendo, olha, não dá para ver como você gostaria. Não tem ninguém que possa ver, né? É isso e permanecer vivo, né? E aí, então, Deus faz todo aquele lance
que a gente poderia chamar hoje de cinematográfico, né? De passar ali, Moisés vê por trás os vestígios, Deus passando pelas costas, né? A forma divina, coisa curiosa, né? Que passa ali. E aí aparece aquele texto impressionante, Senhor, Senhor, né? Que é Deus de compassivo, que perdoa a iniquidade até 1000 gerações ou milhares, né? De que, e aí, aí acho que essa celebração ela mostra esse encontro, né? Onde você está diante desse elemento grandioso, de certa forma, que te coloca como uma poeirinha no meio do deserto, e ao mesmo tempo fascinante e aconchegante e extraordinário. Então, olha assim, de fato, eu dificilmente consigo ler esse texto sem variar a respiração. Esse texto, assim, ele mexe demais assim com a gente, né? Com a beleza sublime e extraordinária desse encontro com Deus. É que, no fundo, é consciente ou inconscientemente, é o que a alma de todo ser criado por Deus deseja, né? Então, é muito extraordinário. E é interessante realmente a gente perceber, até nisso tudo que está sendo falado, como há essa. O texto também propõe uma certa divisão, vamos dizer assim, uma certa demonstração de como Moisés estava nesse relacionamento com Deus, mas que o relacionamento era aberto, né, para todos, porque o texto começa falando ali que havia, né, uma tenda do lado de fora do acampamento, chamava Tenda do Encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda. Mas ao mesmo tempo o texto vai dizer assim, ó, mas quando Moisés ia lá, virava uma passeata, né? Virava uma coisa assim, de outra, porque o texto fala assim, todo o povo se levantava e ficava na entrada da sua tenda para observar essa marcha de Moisés até a entrada da tenda e do lugar que ele se encontrar com o Senhor. Então é interessante porque o texto ele também apresenta isso. É um Deus que está acessível, é um Deus que está ali presente com o povo e está aberto a receber a todo o povo desse seu lugar, dessa sua tenda, mas Moisés realmente alcançou. O texto vai dizer, Deus fala com ele como se fosse com um amigo, né? Ele está nesse relacionamento que é um relacionamento totalmente diferente. Então eu acho bem legal porque, de certa forma, tem uma apoteose aí, né? O Moisés ele desfila pelo lugar, e não é por quem ele era bom, a gente viu logo no capítulo anterior, ele vai lá, ele quebra a tábua, ele tá lá, ele tem todo um monte de situação ali, mas ele tá conectado com esse Deus, Deus vai conversando com ele e ele vai dando essas direções bem objetivas. Interessante a gente perceber a caminhada, né? O Sayão falou um pouquinho disso, mas é um crescimento mesmo, né? Nessa caminhada com Deus. A gente olha ele lá atrás, aí a gente vê ele tão imaturo, tão, né, assim, só fugindo de Deus, só fazendo besteira, achando que ele podia fazer alguma coisa. Aí ele tem esse chamado, ele vai vendo, ele vai caminhando com Deus, muito próximo de Deus, e aí ele chega um tempo, um momento que ele quer realmente cada vez mais de Deus, né? Mais conhecê-lo mais, estar mais próximo, caminhar mais perto. Então, eu acho que isso é muito importante para a gente pensar na nossa caminhada da fé. Se a gente não tem colocado, de repente, outras coisas, né, nesse meio entre a gente, né, e Deus, sabe, na nossa caminhada da fé, a gente vai colocando outros deuses, outras coisas, e a gente acaba não crescendo, porque eu vejo muita gente que não consegue crescer nesse sentido, né, na fé, na caminhada com Deus, porque justamente eles acham que estão caminhando com Deus, mas não estão, né? E a gente pode ver esse desejo cada vez maior de estar com Deus, de buscar a vontade dele, de fazer conforme Deus ordenou. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar nisso. Tanto é que depois desse momento de refazer, vamos dizer assim, né, a aliança com Moisés e com o povo, na renovação aí, a gente vê ali Moisés descendo ali com
que a gente brincou um pouco, né, mas com o rosto resplandecente, né, depois de ter conversado com o Senhor, né, e aí, tanto é que eles tiveram que, acabou de falar com eles, cobrir o rosto com véu, mas toda vez que ele ia lá, ele tirava o véu, ele conversava com Deus face a face, né, como a Bíblia diz. E aí, o que é interessante, aí logo em seguida que a gente falou desse, como é que é, interpolação, né, dessa quebra, né, da questão do tabernáculo, aí volta tudo de novo, volta a falar, começa com a lei do sábado, que a gente fez uma live aí ontem, o pessoal pode assistir, a gente falou dessa questão do sábado, e aí ele começa com o sábado, e aí volta a falar da questão do tabernáculo. É interessante aí, né, a gente pensar, não sei se o Dilean quer falar um pouquinho aí, desses materiais, das coisas que são usadas, né, para fazer o tabernáculo, dessa criatividade, né, que é usada, e os detalhes, né, Deus coloca tantos detalhezinhos, né, nessa questão do tabernáculo. Bom, vamos ver até onde a gente consegue. Uma das coisas que são interessantes e importantes a respeito disso, né? Primeiro, a forma como o material é adquirido. Porque o texto vai dizer ali no capítulo 35, né, a partir ali do versículo 4, ou versículo 5, separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. E isso está em conexão bastante interessante com aquilo que havia acontecido no capítulo 32. Porque o povo estava ali e falou, agora o povo começou a dar os brincos lá e as suas coisas, e agora Deus chama, né, vocês vão dar daquilo que vocês têm dos seus bens para uma oferta ao Senhor, e é interessante a forma como isso tudo acontece. Porque o texto vai dizer, todo aquele que de coração estiver disposto, trará como oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, fios de tecido azul, roxo, vermelho, e aí você tem toda uma mescla aí de materiais que devem ser usados para todas as partes daquilo que vai envolver esse tabernáculo, as cortinas, o altar, e enfim, tudo aquilo que vai ser construído. Outra coisa que é bastante interessante é que isso não deveria ser feito de qualquer forma. Primeiro que Deus dá instruções bastante precisas a respeito de como deve ser feito, o que mostra para a gente que Deus ele tem um apreço muito grande pelo belo e pelo aquilo que envolve toda essa relação. Não é feito de qualquer jeito. Se você colocar ali, o pano ficar em pé já tá bom, né? Do jeito que ficar tá bom, deixa desse jeito. Não, existem todas as formas corretas de como fazer. E Deus, então, tem uma apreciação. Você vê, assim, a riqueza das coisas, né? O fato da arca, os querubins, o tamanho, como deveriam ser as asas voltadas para o lugar e tudo. Então, você tem detalhes bastante específicos que trazem um aspecto de beleza, também um aspecto de santidade, e Deus gosta dessa questão do belo. E a outra situação que eu gostaria de talvez levantar aqui, depois pode ir arrematando outras coisas, mas é o fato de que ainda assim Deus vai capacitar, né? Deus vai falar, eu vou dar do meu espírito para que a pessoa possa fazer, né? E tem aquela pessoa responsável, ela que vai organizar, ela que vai então esculpir, ela que vai fazer isso, e isso também envolve toda essa relação da própria presença de Deus, porque Deus, então, ele estava presente através do seu próprio espírito na pessoa que ia fazer o lugar onde seria o marco da presença dele. Então, isso é bastante interessante, essa capacitação divina para essa execução do tabernáculo e desses detalhes que a gente vai ter. Sayão, o que dá mais para falar? Bom, Suzy, quiser continuar? Não, é bem interessante, assim, porque quando fala dos artesãos, né, que a gente até comentou no início, o Bezalel e a Oliabe, né, ele fala sobre essa questão que encheu do Espírito de Deus, dando essa destreza, essa capacidade artística. E ele fala assim em detalhes, né, para desenhar, para executar os trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar as pedras, e entalhar madeira em todo tipo de obra artesanal. Aí ele fala o quê?
ele colocou a Oliabe, né, essa questão da habilidade de ensinar os outros ainda, e deu essa capacidade de obra de artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e fios de tecido azul, roxo e vermelho e os tecelões. É muito interessante que desses detalhes que são falados e do enchimento do espírito, né, para que fosse feito disso. Então, é importante a gente lembrar que até nessa arte, né, a gente precisa, né, desse dom especial, essa capacitação especial de Deus, para que é isso que o Diego falou, Deus gosta do belo, né? Deus criou o mundo e viu que tudo era muito bom, né? Que ele fala, esse bom não quer dizer só bom no sentido agradável, né? É muito bonito, é muito belo e é muito bom em todos os sentidos, né? Então, é interessante esses detalhes que a Bíblia nos traz, que foi o enchimento do Espírito para poder fazer essas coisas nos mínimos detalhes. Então, a gente também lembrar disso na nossa vida, nos dons que Deus nos dá, né? Nos talentos, que a gente chama de talentos, ou de qualquer outra coisa, as capacitações que a gente tem, que Deus nos dá para realizar todas as tarefas, todas as coisas, e no ministério de Deus, nas coisas que Deus quer que a gente faça na nossa vida, né? Isso tem dom, por exemplo, de cooperar com os outros, tem o dom de liderança, tem o dom, né, do ensino, tem o dom, né, até de acolhimento, né, do amor, da fé, enfim, tudo que a gente vê aí no Novo Testamento. Mas é impressionante, né, esses detalhezinhos que vêm de Deus, do próprio Deus, capacitando o seu povo a fazer esse trabalho. Sayão queria falar alguma coisa lá? Então, tudo aquilo que envolve aí a construção do tabernáculo é algo assim muito curioso, né? Eu queria destacar o fato que o tabernáculo ocupava o lugar central do acampamento, né? Isso quer dizer que eles estão em trânsito, né? O tabernáculo é esse templo portátil móvel, né? Que circunscreve aí a realidade muito além do elemento espacial específico, né? Deus está com o povo, né? Esse Deus que viaja com o povo, e quando eles se estabelecem no lugar, o centro norteador de tudo é o tabernáculo, as tribos acampam em volta, né? 3 de cada lado do ponto cardeal, e todo o trabalho feito pelos levitas, né? O tabernáculo também chama atenção porque ele une o frágil e aquilo que é especial, né? Tudo feito com madeira de acácia, e a presença das pedras preciosas, tudo revestido de ouro, né? Então, onde a gente tem esse elemento quase que um pouco, e além de dizer o que eu vou dizer, quase como uma tipologia da transcendência e da imanência, né? Mas é algo que chama a atenção, e é curioso, né? Isso que eu acho mais extraordinário, que num certo sentido, Deus habita principalmente na tenda do encontro, particularmente no Santo dos Santos, que é o quê? Que é uma espécie de barraca, né? A gente não diz isso, aliás, a nova tradução da linguagem de hoje traduziu por barraca a tenda, né? Quer dizer, é uma construção bem rudimentar, no deserto, né? E a gente tem uma área aí de 45 metros por 22,5, mas a tenda mesmo é 13 metros e meio por 4,5, né? Ou seja, é um espaço muito limitado, muito pequeno, quando a gente pensa no Deus que é o Senhor do universo, de todo o espaço, do tempo e da história, que entra para resolver, residir entre o povo de maneira um tanto quanto limitada e perambulante, né? E a outra coisa que me chama a atenção, que eu acho fascinante, é que é o seguinte: a primeira parte, né, do texto, desde o capítulo 25, dá
todas as coordenadas, as diretrizes de como vão ser feitos todos os detalhes do tabernáculo. O curioso é que antes disso ser executado, acontece o desastre, né? Como existe até um elemento quiástico, aí onde o centro da organização literária é o tombo máximo da comunidade com o bezerro de ouro, né? E a execução só acontece depois do perdão. A execução da construção só depois dessa redenção, né? Lembra Moisés lá, chega, Senhor, olha, se o Senhor não quiser perdoar o povo, eu risco meu nome do livro da vida, né? Uma espécie de espírito de sacrifício em favor do povo. Então, assim, toda a dinâmica da construção ali da estrutura literária do texto, ela é fascinante, porque o tabernáculo precisa, né, como referência de adoração, de culto, de tudo que é definido, ele está com a marca, né, da renovação da aliança depois que acontece esse processo de restauração, de perdão, de retomada com a comunidade. Então, é muito impressionante, significativo, e todo o povo de Deus deve ser convidado, né, a ler o Pentateuco e esses textos, entre aspas, difíceis do Antigo Testamento, porque o significado deles é muito mais profundo do que a gente enxerga à primeira vista. Muito bem, é isso aí. Muita coisa para a gente aprender e para a gente desenvolver. E depois o texto vai seguir trabalhando exatamente com o fato de que as coisas começaram a ser construídas. Então a arca vai ser construída, vai ser, enfim, tudo que vai envolver ali, até a menção de como o pátio vai ser desenvolvido e relacionado, como é que cada parte vai ser colocada, o altar dos holocaustos, o altar do incenso e cada uma dessas partes, até chegar no capítulo 39, que a gente tem as vestes sacerdotais. E essas vestes, então a gente percebe que tanto aquilo que é o tabernáculo tem todo uma estrutura, tem todo um desenvolvimento, tem cada coisa no seu lugar e tudo, mas aqueles que vão servir também ali também recebem essa parte especial de toda uma explicação, né, vamos dizer assim, ou toda uma composição de como vai ser a situação, não só do que envolve o ato, né, de pegar o animal, de sacrificar e tudo, mas também das suas vestimentas. É interessante, por exemplo, que o texto vai começar falando sobre as próprias cores, né? O azul, roxo e vermelho, que era exatamente aquilo que foi pedido para enfim, as cortinas e toda a parte da tenda. Toda a estola ali, né, todo o ornamento que vai ter nisso, também envolve a parte de beleza, mas envolve mais coisa, envolve também essa diferenciação, essa autoridade, envolve toda uma outra relação de coisa, e todo o trabalho deles também deveria ser feito por essas pessoas capacitadas para estar ali. É interessante, por exemplo, o capítulo 39, quando trata do peitoral, né, de todo aquele negócio, né, que vai colocar ali, de linho trançado, de fios de ouro, de fios de tecido azul, roxo, vermelho, era quadrado, tinha toda uma explicação, e depois as pedras que vão ser colocadas, né, apenas um ônix, um jaspe e uma ametista, e cada pedra ali colocando no seu lugar. O que a gente pode ter? Essa questão, Sayão, envolve o que exatamente essa exposição do sacerdote, ou até mesmo essa explicação tão específica de como ele deveria se vestir? Bom, Dilean, o que a gente tem aí na figura, né, do sacerdote que desempenha um papel, é muito curioso isso, né, porque no tabernáculo não tem profeta, né? O único profeta que aparece é o próprio Moisés, mas não tem uma função profética no cotidiano, né? No sentido que você vai encontrar depois. A realidade da expressão de fé, ela é concentrada no sacerdote, tanto o sacerdote comum como no sumo sacerdote, o que aponta para a gente, de uma maneira, eu diria assim, encenada e espacial, para essa realidade da alienação do ser humano em relação a Deus, esse distanciamento.
esse distanciamento que em parte se dá pela condição nossa de frágil criatura, mas principalmente em função da nossa alienação moral e espiritual, na nossa ruptura com Deus. Então, o tabernáculo é esse mecanismo que define, né, essa maneira como a graça divina permite uma aproximação em relação a Deus, né, que vai se culminar plenamente com a chegada do sacrifício perfeito, conforme Hebreus fala da pessoa de Cristo. Mas, assim, o sumo sacerdote designa isso de uma maneira muito especial, que ele tem 8 roupas, né? Ele tem calções de linho, ele tem a túnica branca comum, ele tem um cinturão, ele também tem uma espécie de turbante na cabeça, mas ele também tem, né, o colete sacerdotal, chamado de éfode, às vezes, ele tem esse peitoral, né, que é colocado aí com as 12 pedras que você mencionou. Ele tem aquela túnica azul na ponta, lá embaixo da vestimenta. É curioso que tem romãs intercaladas com pequenos sinos, né? E essas romãs, inclusive, elas têm fios azuis também, que não é uma romã natural, né? Que mostra mais um toque artístico a mais. E ele também tem ali sobre a cabeça aquela coroa de ouro, né? Santo ao Senhor. Então, o que mostra? Mostra essa intermediação marcada por uma figura preponderante, expoente, né? Mostra algo que envolve um elemento de glória, um elemento assim de pureza, de santidade, de distinção, de justiça, de reconciliação. É um elemento bastante amplo, né? E não só a figura dele, mas também aquilo que envolve as suas atividades, né? No sentido de interceder, né, como um verdadeiro intermediário diante do povo, né? E, como a gente sabe, no momento mais especial, no Yom Kippur, no dia do perdão, no dia da expiação, fazer ali sacrifício, né, e a expiação em favor do povo, mostrando que o derramamento do sangue mostra a relação do pecado com a morte, tudo aquilo que invade de maneira assustadora a experiência humana e aponta para a redenção. Então, assim, eu tenho um pessoal que viaja muito, né? Porque é muito especial você ver o figurino do sumo sacerdote, ver os detalhes, né, da tenda, e aí o pessoal, sabendo que lá no livro de Hebreus a gente tem essa relação, né, com Cristo, e aí eles começam a achar cada pedacinho da barba de Cristo em uma parte do tabernáculo. Então, olha, então aqui você tem o urim, que ficava, né, ali junto ao ombro, significa uma coisa, o tumim significa outra, a cor é isso, cada sininho significa tal coisa. Então, esse caminho ele é complicado. A gente só pode fazer esse tipo de conexão tipológica naquilo que for explícito dentro do próprio Novo Testamento, porque o restante a gente acaba viajando na maionese e fazendo o que a gente chama de uma hermenêutica muito subjetiva, né, que você dirige o texto para o lado que der vontade, né? Então, não é muito recomendável esse tipo de coisa, mas, de fato, o sumo sacerdote e o sacerdote em geral nessa relação cultica é muito fascinante todo o significado, né? E aí que vem a coisa séria, né? Presta atenção nisso, né? Se a gente não entender Êxodo e Levítico, você não entende a história do Novo Testamento, a história de Jesus. Não é possível entender o que é pecado, consequências de pecado, e o que significa redenção, perdão, restauração, sem essa perspectiva, porque Cristo, né, tudo que envolve a mensagem da salvação está relacionado com aquilo que começa aí no próprio Pentateuco. Então, todo cristão sério e responsável precisa estudar a Bíblia do começo ao fim.
Com certeza, você falou aí, né, da questão da redenção, o que mostra, a questão do tabernáculo já mostra. A construção do tabernáculo em si já mostra essa necessidade do perdão, da redenção de Deus, e é só aí que é possível também Deus morar, Deus habitar no meio do seu povo. Então, isso é completado plenamente no nosso Senhor Jesus Cristo, né? E que realmente, se a gente não entende o tabernáculo, a gente não entende que ele veio morar no meio do seu povo, porque ele tabernaculou, né? É justamente isso. Toda a linguagem usada para falar de Jesus, ele é o sumo sacerdote. O que é o sumo sacerdote? É aquele que leva, né, as petições, tudo em relação ao seu povo, apresenta seu povo a Deus, né? E aí, como assim? Ele é o intermediador, né? O que ele está fazendo? Então, a gente precisa entender como era necessário alguém para fazer isso, para cumprir isso. Ele é o cordeiro, ele é justamente o sacrifício que é levado no tabernáculo. Então, é muito importante a gente entender essa questão do tabernáculo. Aí, Sayão, tem umas coisas que você falou aí da questão transcendental, né? Achei interessante, do ouro e da madeira, né? De acácia, né? São alguns símbolos, vamos dizer assim, que a gente poderia entender sobre a coisa mais simples que é usada, que é encontrada no deserto, que é a madeira de acácia, e a coisa mais, assim, difícil de encontrar, onde se encontra ouro, né? Então as pessoas tiraram tudo e entregaram o que tinham. Agora também tem um detalhe que as pessoas não percebem a gente está acostumado a ver cores. Para a gente é fácil, né? Hoje você consegue tinta em qualquer lugar e você consegue tingir de amarelo, de vermelho, de roxo, de azul. Mas se você for pensar, lá tudo bem, o vermelho até se conseguiria com uma fruta, por exemplo. A própria romã, acho que você consegue tingir o vermelho, assim, ou pelo menos algo muito parecido. Mas e o azul, Sayão? Da onde que sai o azul dessas linhas que eles fazem, né? É, porque não tem nada. O que tem de azul aí? Tanto é que você falou da questão da romã, que mostra criatividade justamente porque ela não é natural, não é o avermelhadinho, né? O rosinha escuro, assim, da romã que a gente está acostumado a ver. Ele é azul, né? Então, isso também são detalhes que a gente costuma não prestar atenção, mas que são muito diferentes, né? Aí no texto. Então, você sabe que esse tipo de observação ele leva muitos estudiosos, especialmente mais críticos, a entrarem numa espécie de crise com o livro de Êxodo, que eles dizem, olha, esse bando de escravos saindo do Egito, estão no deserto, e de repente eles têm, né, umas coisas tão diferentes lá, né, que não faz muito sentido, né? Então, por exemplo, uma coisa que é fundamental, que é utilizada, que já é mencionado no próprio Êxodo 25, se não me engano, versículo 11 ou 12, onde fala das peles de animais marinhos, né? Como assim? Os caras estão no deserto, um bando de escravos, como um animal marinho? Onde é que arrumou isso, né? Então, tem uma grande discussão entre os especialistas do que se trata, né? Uma das possibilidades é, lembrando que quando eles saem do Egito, os egípcios estão tão assustados que não se vê livre deles que eles pedem, né, o que os egípcios querem dar e os egípcios entregam um monte de coisa, tipo, sumam daqui antes que a nossa terra desapareça. Então eles teriam trazido uma série de coisas que não são assim comuns no ambiente do deserto. Até mesmo o que eles têm de ouro, só podem ter trazido de lá. Mas uma possibilidade é que essa pele de animal seja de uma espécie de antílope que existe na região da África e do Oriente Médio, e o que faria mais sentido, né? E uma das coisas complicadas, como você bem mencionou, no mundo antigo, é fazer coisa colorida, né? Porque é difícil tingir, né? Existe lá, por exemplo, o pessoal pode arrumar alguma coisa de romã, de cebola, né? De alguns elementos, mas assim, conseguir tinta, né? As roupas de cor assim não são do povo comum,
né? O povo comum usa uma espécie de roupa bastante simples e nada diferenciado. Então, quando se fala, por exemplo, de roupa de púrpura, né? Então, você está falando de coisa que os reis, que pessoas de elite, de nobreza utilizavam. As pesquisas têm apontado, né, para todo mundo saber, é que esse azul, essas cores que a gente encontra mencionadas aí, especialmente esse azul, é tirado de uma espécie de molusco marinho que existe ali no Mediterrâneo, uma espécie de, como é chamado de murex, né? E que eles então conseguiam, né? E esse bichinho, digamos assim, tinha lá uma tinta natural e que ela era recolhida, semelhante ao que vai acontecer com a púrpura também, né? Que vão chegar no Novo Testamento, você tem a Lídia, vendedora de púrpura, né? Então é uma roupa especialmente colorida, né? Então a gente olha aí o detalhe, o esmero, né? A particularidade daquilo que está envolvido. E até quando você pensa no bezerro de ouro, ao contrário do que as pessoas imaginam, não dá para o pessoal fazer um bezerro fundido, né? Como é que eles vão fazer uma siderúrgica no meio do deserto? Então, o que eles provavelmente fazem é um molde e pegam pedaços de ouro e esquentam esse ouro e vão batendo em cima desse molde até fazer uma figura. Não é tipo uma figura do jeito do touro né, lá de Wall Street. Né? Claro que não é uma coisa daquele perfil. Então, assim, dá para a gente entender uma série de elementos e exatamente nesses moluscos do Mediterrâneo é que se encontra o segredo. A gente sabe que, por exemplo, em Israel, a gente tem estudiosos, né, e até mesmo no contexto rabínico e fora dele, que fazem um trabalho muito detalhado, né, de estudar a fauna e a flora da Bíblia e tentar achar elementos nos detalhes, né, do que nós estamos falando aqui. É uma coisa que quando a gente lê, passa batido, porque assim, ninguém vai lá, né, ler o texto para procurar esse tipo de coisa, mas os estudos mais técnicos apontam para algumas respostas que são interessantes e trazem bastante luz sobre o texto. Saião, outra coisa bastante interessante, talvez agora fazendo uma ponte mais para nós agora, para aquilo que a gente vê, vamos assim, até mesmo da religiosidade atual brasileira. É que a questão do tabernáculo é algo bastante, vamos assim, até desejado dentro de muitas realidades que nós temos aqui no nosso país. Tanto que muitas igrejas, né, até adotam as coisas do tabernáculo. Tem igreja que tem o altar lá, né, tem a arca, tem alguma coisa nesse sentido, os candelabros, tem até aí igreja que a pessoa que vai estar ali na frente coloca ali algum tipo de roupa, né, toda sacerdotal. Você tem, por exemplo, em muitas comunidades hoje, o grupo de louvor é chamado de os levitas, né, aqueles que vão ali tocar são os levitas e coisa assim, até desconectando de todo o trabalho que os levitas realmente faziam, parece que era só o grupo da banda, né? Então a gente percebe que tem muitas dessas conexões ainda com o tempo e talvez até toda essa coisa do tabernáculo ser tão visual, né? Era algo visível no meio de um povo que tinha um Deus que não era um Deus visível, um Deus que estava presente, mas que não dava para ser visto. O que deu ali foi o máximo Moisés, que não viu ainda o rosto de Deus, não viu ali a pessoa mesmo, viu aquilo que depois ele descreve. Como que a gente pode, de repente, trabalhar? Porque o tabernáculo traz, sim, algumas coisas que tem tipologia para o Novo Testamento, né? Agora, você falou um pouquinho de alguns exageros. Como é que, de repente, a gente pode trabalhar bem essa questão para que o pessoal possa entender a importância do tabernáculo para nós hoje, ao mesmo tempo que possa também perceber onde que tem ali uma linha que fala assim, poxa, aqui realmente a coisa está começando a ultrapassar o limite, né? Tá, peraí, não vamos colocar esse negócio aqui dentro do lugar onde a gente se reúne, não, porque não vai fazer sentido. A gente tem que até agora tomar cuidado. A Suzy que estava querendo colocar já uma estola sacerdotal também, ela estava produzindo já toda
Ia dar para você sair de presente, para você poder usar na IBNU quando fosse pregar. Tô brincando. Mas a gente precisa tomar um pouco desses cuidados, né? Então, como que a gente pode ter uma linha certa? Ó, o tabernáculo tem sim relevância para a gente, estudar ele é importante saber, mas a gente não pode cruzar o limite da sua interpretação. Olha, Dilian, agora você me apertou sem me abraçar, né? Porque essa questão ela é muito ampla, muito séria e bastante complexa e exige aí uma reflexão mais profunda sobre esse assunto, né? A primeira coisa que a gente vê é que a função do tabernáculo, daquilo que aparece na Bíblia, é algo extremamente significativo e valioso, né? Por quê? Você tem um povo simples, nômade pastoril, que vai receber uma série de ensinos, orientações e leis de Deus, e isso não fica no nível abstrato, né, numa discussão filosófica, ela se traduz numa linguagem, numa expressão concreta que comunica para a pessoa mais, vamos dizer, simples aquilo que ela precisa entender, né? Então, Deus não manda para a gente uma reflexão falando sobre a questão do sangue, da morte, em linguagem abstrata, você tem o sacrifício na frente da pessoa para ela ver o que é isso, né? Então, de um lado, isso é fundamental. O que aconteceu? Historicamente, essas coisas têm sentido muito significativo, muito pertinente dentro do ambiente judaico, né? Até porque isso aconteceu lá, na cultura, na história de Israel. Quando a fé bíblica atravessou as fronteiras judaicas e ela entra no mundo gentílico, o que aconteceu? Muitas dessas coisas passam a não ter o mesmo sentido, e não só do ponto de vista teológico, né? Passa-se a ter outros elementos com os quais a gente vai comunicar o sagrado. Por isso que na história, particularmente do cristianismo europeu, você tem a construção dos grandes templos, né? As grandes catedrais, a gente tem, né, a música sacra, você tem o canto gregoriano, você tem aquelas janelas translúcidas, você tem uma arquitetura que aponta para o sagrado, você tem coro de igreja, você tem uma série de elementos que são, digamos, o tabernáculo europeu, né? Construído nessa dimensão. Quando a gente chega na realidade brasileira, o nosso protestantismo de formação, como ele foi muito combatido, perseguido, né, e discriminado pela falta de liberdade religiosa originalmente, então a gente desenvolveu um protestantismo sem arte, né, sem um elemento de expressão estética. Então, a maior parte das igrejas evangélicas são lugares muito simples, é um prédio que você pode tanto guardar a caixa de sapato como fazer uma reunião, né, religiosa, né? E então acaba sendo uma coisa que deixa uma lacuna, em que o povo comum, que tem uma religiosidade popular acostumada ao elemento concreto, quando o indivíduo olha e fala, olha, eu não me identifico muito com uma catedral medieval, eu não me identifico muito com essas coisas que veio da Europa e tudo isso que veio de lá, mas aí o sujeito vê o negócio de Israel, opa, uma arca da aliança, né? Além de ser um negócio muito mais palpável, mais próximo, mais fácil, né? Do que imitar os costumes medievais ou modernos da Europa, né? A pessoa tem uma fascinação, né? E aí surge uma ponte direta. E o que a gente pode dizer a respeito disso? O grande problema, em primeiro lugar, é um problema teológico, porque a Bíblia diz que grande parte dessas coisas que estão aí, elas se cumpriram plenamente em Cristo. A comunidade dos seguidores de Jesus, mesmo judeus, eles não fazem mais sacrifício, eles entendem que a espiritualidade transcende o tabernáculo, o templo, né? E que ela não está circunscrita a essas coisas. Então, se alguém quer retomar esses elementos e fazer o óleo da unção, e quer mandar a história sacerdotal que vocês estavam querendo mandar para mim aí, e quer fazer qualquer coisa desse jeito, com significado religioso e teológico, isso está fora do entendimento neotestamentário da fé. Por outro lado, a gente pensando em termos de comunidade da fé na realidade do Brasil, a gente
precisa ter alguma expressão de arte que tenha relação com o sagrado. Quem sabe até inspirado em muitos elementos que existem no Antigo Testamento. Mas é uma coisa diferente. E, finalmente, aí vem o outro lado da moeda, que eu acho importante que essas coisas ganhem um aspecto concreto nas nossas igrejas do ponto de vista didático. Então, por exemplo, se uma igreja, uma comunidade vai lá e constrói um tabernáculo menor ou um templo, não porque a pessoa vai tocar nele e vai ganhar mais dinheiro semana que vem, ou porque a pessoa vai passar pela porta, né? Mas para ela poder ver como é que era o templo, entender, porque senão ela não entende nem o texto bíblico, né? Então, desse ponto de vista, eu acho interessante você, por exemplo, fazer uma festa do Pêssar para mostrar como é que era a Páscoa, até mesmo fazer Sucote e fazer algumas coisas do ponto de vista didático para você entender essa realidade e não como um elemento místico que vai, digamos, abençoar a sua vida de maneira diferenciada. Então, eu acho que aí está, né? Então, são os três elementos. A gente não pode desmerecer a teologia neotestamentária sobre tudo isso que é cerimonial. A gente precisa pensar como que a arte e os sagrados interagem na esfera da fé no nosso contexto, e a gente pode, sim, fazer várias coisas desse jeito, que tenham um perfil didático e faça com que as pessoas visualizem, né, essa realidade. Né? Quando eu fiz, por exemplo, diversos grupos de viagem para Israel, para outros lugares, o objetivo maior era esse, era o cara poder ver, né? Olha, então é aqui que é o negócio, então era desse tamanho, então foi daqui para lá. Aí você tem toda uma relação espacial, tridimensional, que eu entendo que é bastante importante hoje. Por exemplo, quando você olha a Jerusalém dos dias de Jesus e olha o tamanho do templo, você cai o queixo. Fala, caramba, o templo é tipo quase um terço da cidade, um quarto da cidade. Então, que templo era esse? Aí a gente entende, né, a importância, a magnitude, o valor, a centralidade, uma série de coisas. Outra coisa que eu acho que é importante a gente lembrar, assim, quando a gente lê o texto, é muito interessante que sempre aparece no final como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, as coisas foram feitas sempre desse jeito, como o Senhor, né, tinha ordenado a Moisés. Até tem uma pregação, né, uma mensagem do Saião, para colocar aqui, tem que ser, eu acho que tem que ser do jeito de Deus, alguma coisa assim, não é isso? Isso, Cachete Silá Adonai tem que ser do jeito de Tem Deus. que ser do jeito de Deus. E é interessante porque essa questão fala de como é importante essa questão da palavra de Deus. Apesar de estar sendo construído algo que é visual, né, é visível e é concreto, né, de um Deus invisível e, assim, de certa forma, a gente não tem essa acessibilidade, né, através da visão. Mas quanto é importante e quanto a Bíblia dá importância a essa questão da palavra de Deus, né? Tudo foi criado pela palavra, né? E o tempo todo se fala dessa palavra, inclusive lá em Deuteronômio fala a questão do Shema Israel, né? Ouçam, ouça, ó Israel, né? Então, como é importante a gente lembrar e viver conforme a palavra de Deus. E aí até, né, eu acho que nesse momento o Saião até fala, mas essa questão de você não ter domínio. Deus, a gente, até quando ele se apresentou, ele se revelou a Moisés e ao seu povo, ele se apresenta como um nome, né, que não dá para ver, e é um nome que é interessante, que é aquilo que eu quero ser você, né, tipo, eu serei aquilo que eu desejar ou que quiser ser. E é muito importante que a gente lembre disso. É impossível dominar ou querer colocar Deus numa caixinha, em algo que a gente acha que deve ser. A gente precisa, ao contrário, se colocar de uma maneira submissa e ouvir aquilo que Deus tem. Às vezes ele tem esses detalhes, né,
para dizer e a gente precisa viver conforme a sua palavra, conforme o Senhor ordenou. Então, isso é muito, eu acho que, precioso e importante para a gente lembrar de quem, de novo, né, a gente falou desde o começo, de quem é Deus, quem somos nós e como nós devemos viver nesse relacionamento de aliança, né, com Deus que é tão precioso, né, Sayão? Pois é, Suzy, isso é muito mais significativo do que a gente imagina, né? Porque Deus faz questão de dar orientações e diretrizes muito particulares, específicas e não óbvias. E tem vários textos que até hoje, até a comunidade rabínica mesmo, ou dos estudiosos eruditos, dos maiores teólogos do mundo, que eles se debruçam, né, para ver por que isso aqui, qual é a razão desse mandamento. Você tem, né, coisa que fala, por exemplo, sobre a protuberância do fígado, né, a gordura, o redenho que cobre, né, o lombo, cada detalhamento. E aí, o que acontece? A gente corre o risco de procurar o essencial, né? Ou seja, você vai achar o que você quer lá, né? Mas o texto, imagina só, aquele que vai fazer a bacia de bronze é feito com os espelhos das mulheres, né? Tem cada detalhe, cada coisa assim curiosa que chama atenção. É proibido fazer imagem, mas no templo vai ter o mar de touros, né? Vai ter aí os querubins. A gente tem um monte de coisas e que a gente se leva a sério, presta atenção na palavra divina. E aí isso faz algumas coisas interessantes. Primeiro, a gente é remetido a um caminho de busca atenciosa, detalhada, que nos tira de nós mesmos na direção de um universo que está além de nós. Então você tem um movimento de alteridade. Segundo, a palavra de Deus não é óbvia. Ela não vai dizer o que está na sua cabeça e no seu coração. Ela tem elementos que você nunca vai alcançar sem dar a devida atenção a ela. E terceiro, é muito curioso isso, o mundo de hoje sofre com uma coisa muito séria chamada síndrome, né, de atenção distraída, né? Grande parte das pessoas. Tem gente que sofre mesmo de um mal e tem gente que simplesmente não consegue prestar atenção em nada. A maior parte das pessoas. Você conversa com elas, ela olha para você, você vê que a cabeça dela está pensando em outra coisa. Interessante que Deus começa a usar Moisés trabalhando em cima da atenção dele. Deus não chama Moisés, Moisés lá do céu. Ele mostra a sarça ardente. Moisés tem que olhar para aquilo. E quando ele vai, né, a NVI fala, ele se aproximou para ver aquele fenômeno impressionante, aí Deus falou com ele. Então, o que eu quero dizer com isso? Sem prestar muita atenção, não existe crescimento no caminho da salvação. A gente precisa dessa, né? Então, eu fico preocupado hoje porque a gente, em muitos ambientes onde se fala de Deus, você precisa de uma motivação sensorial para a pessoa estar ligada. Então, se não tiver um som alto, se não tiver uma luz assim, se não tiver... Quer dizer, o conteúdo, a palavra divina é insuficiente. É como um suco que você tem que derramar um monte de açúcar para poder tomar. Então, peraí, você não sentiu o gosto da fruta. Não pode ser assim. Então, a gente nunca pode desprezar uma palavra, uma letra da Escritura. Kasher Tzivá Adonai, do jeito que Deus ordenou. Então, preste atenção, olhe, leia. Olha, eu apanhei muito na vida. Eu olhava um texto e falava, isso aqui é isso aqui. Daqui a pouco eu falava, caramba, não é bem isso que está aqui, né? Mas peraí, deixa eu dar uma olhada. E eu falava, nossa, mas o fulano de tal disse isso. Olha, esse comentarista, nossa, por trás dessa pedrinha tinha toda essa mina de água aqui. Eu nunca tinha visto isso. Então, nesse sentido, esse elemento de dedicar essa concentração profunda da mente e de coração, que é a atenção naquilo que Deus diz, e por isso eu acho tão legal, que tudo que envolve o êxodo, Moisés e o tabernáculo e a lei é detalhado do começo ao fim. Exatamente. E a gente, interessante tudo que está sendo falado, Suzy colocou, o Sayão também colocou,
Talvez uma das grandes questões que a gente tem é que aí a gente deixa de ouvir essa palavra e começa a ouvir outras coisas, e aí a gente sempre vai achar essas outras coisas, né? E como a Suzy mesmo colocou, Deus, a ideia muitas vezes que as pessoas têm exatamente de colocar Deus dentro dessa caixinha, né? E colocar Deus dentro de um certo tipo de coisa, porque daí ele se torna o meu ídolo, simplesmente. Porque eu criei os limites desse Deus, e aí ele se encaixa exatamente naquilo que eu acredito, simplesmente, naquilo que eu quero que aconteça. E aí, então, apesar de não ser mais o Deus das Escrituras, se torna um Deus fascinante para a pessoa, porque afinal de contas é um Deus que sempre vai responder exatamente aquilo que ela quer, né? Sempre vai direcionar para aquilo que ela quer e não para aquilo que é a palavra dele, não para aquilo que traz direção para a orientação divina a respeito de tudo aquilo que Deus está fazendo ao redor de todo mundo e dele ser o Senhor de toda a terra e o Senhor de tudo aquilo que existe. Eu acho que essa desconectividade com o texto, essa desconexão com o Deus do texto e o Deus da palavra, traz exatamente essa possibilidade. E isso talvez é o que é mais comum, porque na verdade as pessoas em geral são cheias de si mesmo, né? E isso é aquilo que o próprio Novo Testamento vai falar, né? É interessante quando Paulo vai combater tanto essa questão, até em relação ao próximo, ó, considere o outro superior a você, porque não é assim que a gente vai trabalhar. E o problema é que a gente começa a fazer isso com o próprio Deus. Olha, eu considero o próprio Deus inferior, porque afinal de contas eu penso assim, né? E quem Deus é para pensar diferente? Quem Deus é para falar que é desse jeito aqui que tem que se vestir, que tem que se fazer, que tem que construir o tabernáculo, que tem que fazer essas coisas? Ô Deus, presta atenção que eu estou tentando te ensinar, né? Dilan, é igual a história daquele sujeito que estava lá, né, falando, né, e começou a dizer, né, meus irmãos, o crente não pode ir em festa, quem segue a Deus não pode ir na festa, que vai na festa é pecado, onde já se viu. Aí o irmãozinho falou, mas o meu amigo, aqui está escrito que Jesus foi no casamento, então quer dizer que ele foi numa festa, mas não devia ter ido, porque tal, tarará. Então é mais ou menos desse jeito, né? Boa. Se Jesus tivesse ouvido a minha pregação, ele teria feito a coisa certa. Se ele fosse membro da minha igreja. Eu acho que é mais, eu acho que muito mais que isso, a gente perde quando a gente não ouve a palavra de Deus, né, no sentido realmente de não seguir, não estar disposto a ouvir a Deus, porque Ele é bom, né? Deus é bom. E tudo que ele deu como instrução, de orientação, né, a gente às vezes acha um pouco exagerado, fala, né, como a gente pode achar mesmo, mas na verdade tudo isso é muito bom, né, é a orientação para a vida, não é para a morte, não é para algo ruim, né, então ele orienta para a gente poder realmente aproximar-se dele, para a gente poder viver dessa caminhada do crescimento da fé, né, crescimento em todos os sentidos, né, de vida mesmo, né, e quando a gente não ouve essa palavra, a gente perde esse sentido, porque a gente fica preso às nossas próprias visões, propósitos, e a gente fica muito limitado, porque nós somos limitados, né, e a gente não consegue enxergar a grandiosidade daquilo que Deus tem colocado, daquilo que Deus é, e a gente perde também essa capacidade de maravilhar-se diante de tudo, né? Diante de Deus, de apreciar o que é bom, apreciar o que é belo, apreciar o que Deus faz, né? Agradecer por isso. A gente se torna extremamente ingrato, a gente é extremamente infeliz no sentido, né? Se alguém procura a felicidade, eu acho que é isso que a gente deveria fazer, buscar Deus e ouvir a palavra dele, porque a gente vai conseguir viver isso de uma maneira real, né? Não é algo assim que eu ouvi falar ou que eu devo seguir um monte de regras para isso, mas viver conforme a palavra de Deus nos traz essa capacidade de enxergar, às vezes, o nosso próprio defeito, as nossas próprias falhas, mas poder experimentar a beleza e a maravilha que é ser redimido, ser perdoado, né? É uma experiência assim
que não tem como dizer com palavras, não dá para explicar para alguém o que é. Só alguém que foi perdoado, alguém que sabe realmente o que Deus fez na sua vida, pode viver isso, pode amar os outros, pode... Aquilo que Deus falou para a gente fazer, é impossível fazer pela nossa própria força quando a gente simplesmente olha para si. Porque da gente não tem isso, é impossível sair. A gente amar porque eu tenho alguma coisa, mas a gente ama porque Deus nos amou primeiro, né? Porque Deus nos ensina isso, nos perdoa e a gente vive, consegue viver isso, assim, mostrar misericórdia, conseguir enxergar o outro, amar o outro, né? Então é especial demais para a gente perder, para a gente não viver isso, né? É sim, é sim. Bom, vamos colocar algumas perguntas aqui, Sayão. Você quer falar alguma coisa antes? Não, amém, amém. Tem razão. Suzy mencionou aí com razão aquilo que é o mais significativo nessa experiência de fé, né? Mas vamos lá, vamos para as perguntas aí, que acho que o pessoal certamente tem bastante coisa. Vou começar aqui com uma pergunta que o Paulo faz. Ele pergunta a respeito dessa situação do tabernáculo e nós hoje sermos o templo do Espírito Santo. Tem alguma relação disso aí, Sayão? Não, com certeza, porque quando se apresenta na Bíblia, né, uma expressão concreta do que significa a habitação de Deus no meio do seu povo, ela passa pela história do tabernáculo. O tabernáculo no deserto, né, o tabernáculo que prossegue até a entrada do povo, né, quando eles montam ali inicialmente em Gilgal, depois vai para Givon, né, Gibeon, depois vai ter o espaço sagrado, que é um tabernáculo agora fixo em Siló, né, que ganha e fica num período bem longo, né, durante até que o templo seja construído. Todos esses lugares são apresentados como espaços sagrados que fazem referência à habitação de Deus no meio do seu povo. E quando você lê isso, antes da vinda do Messias que tabernaculou entre nós, né, em João 1,14, a gente não tem, né, essa realidade definida na vida das pessoas. O Espírito de Deus age, ele vem sobre alguém, ele age com função específica, como agiu, por exemplo, em Bezalel e Aholiabe, quando cai na vida de pessoas, em profetas, em juízes, tal, mas não existe essa habitação permanente. Quando chega no Pentecoste, cumprindo Joel 2, 28 a 32, aí o Espírito é derramado, e aí ele passa a habitar na comunidade da fé. Então, nesse sentido, aí sim nós temos, vamos dizer, esse desfecho dessa tabernaculação, quando o Espírito passa a habitar em nós, no povo de Deus, né? Tem também uma mensagem específica sobre isso, sobre o tabernáculo aí, que fala, não sei o título exatamente, e que faz exatamente essas conexões aí que depois que alguém quiser olhar com detalhes, né? Mas com certeza, né? E nesse sentido, por isso que como a igreja primitiva, ela vai viver sem templo, né? Porque ela entende que, com razão, que você não encontra Deus somente de maneira diferenciada no templo, né? Você encontra no templo que agora é feito de pedras vivas, na linguagem de 1 Pedro, né? E tem uma mensagem sobre isso também, né? Sobre essas pedras vivas aí, e depois talvez dá para o pessoal ouvir com atenção, né? E essas pedras vivas onde acontecem os novos sacrifícios. Somos nós, né? Oferecidos a Deus como sacrifícios vivos, como vida. Então tem uma teologia do tabernáculo que desemboca na habitação do Espírito na comunidade da fé. Vamos dar continuidade? Suzy, você quer fazer a próxima pergunta? Pode falar.
Ok. Eu estava vendo aqui, a gente tem algumas mensagens. Tem uma, é hora de tabernacular, vamos festejar, e tem o tabernáculo e a adoração. É alguma dessas? Eu acho que é o tabernáculo e a adoração, que Vou tem colocar aqui, já tenho aqui. Você já Vou tem? colocar aqui. Tenho Tá aqui. bom. Então já está aí para o pessoal poder depois, então, ouvir, assistir aí essa mensagem. Pessoal, a gente tem mais uma perguntinha aqui que eu acho legal. A gente falou um pouquinho sobre essa situação, da forma como a coisa acontecia. Por quê? Porque a ideia é que desde essa saída caminhada durante o deserto, Deus está presente com o povo. No tabernáculo, agora a coisa toma uma outra figura, né? Porque Deus agora tem aquele lugar, tem o Santo dos Santos, onde ele realmente habita, tal. E o povo de Israel deveria ficar ali ao redor, 3 de cada lado aí, norte, sul, leste, oeste, 3 tribos e mais a tribo de Levi no meio. O que tem a ver aí sobre essa posição das tribos em relação ao tabernáculo? A posição específica de cada tribo tinha algo específico, algo que tinha uma lição, ou era simplesmente a forma de colocação? E quando eles se deslocavam, também tinha uma sequência certa que cada tribo deveria sair, né? Então, tudo isso tem algum tipo de percepção ou alguma teologia que está por trás dessas questões, Sayão? Olha, é muito difícil, né, da gente estabelecer isso. A gente vai ter uma organização, né, das tribos aí dentro do mapa da Terra, mas ele não equivale exatamente àquilo que nós temos nos 4 grupos de 3 tribos que estão em volta, e também não dá, nunca encontrei nenhuma explicação suficientemente coerente para essa organização e essa ordem, né? Uma coisa curiosa que é interessante é que o tabernáculo se definia em termos espacial de uma maneira que a entrada dele, quem ia para o tabernáculo, dava as costas para o sol, né? E o sol é divino, né? O sol é adorado. Então, é uma ruptura com o mundo egípcio, uma ruptura com aquilo que também existe na Mesopotâmia. E aí você tem uma situação curiosa, né? As tribos se organizam da maneira como aparece em torno de, mas não tenho nenhuma explicação, nunca vi nada que tenta dizer, olha, essas tribos estão aqui por causa disso. Aliás, no texto bíblico não tem nenhuma diretriz, né? E eu até lanço aqui uma advertência, exatamente nesses vazios é que muita gente resolve construir uma série de coisas, né, e associações que não são associações pretendidas no texto. A gente deve lembrar que tem 3 tribos que têm um certo protagonismo, né, com bastante clareza. Que, claro, a gente tem a tribo de Judá, né, que vai ter a tribo predominante, né, que vai ser a referência do sul, e no norte, até por descendência de José, Efraim e Manassés, né? E, claro, de maneira central, a tribo de Levi. Uma coisa importante é lembrar que as 12 tribos são 13, né? Para ninguém se confundir, porque Levi não é contado porque está no centro, não tem espaço próprio e age ali, trabalha dentro do ambiente sacerdotal. Essa matemática de Deus é muito diferente, né? 12 que são 13. A Rosângela pergunta aqui, eu achei interessante, que é possível determinarmos que a construção do tabernáculo se revela a nós como um todo de Deus em nossa vida, que é mostrando o impossível de Deus agindo em nós segundo a obediência a Ele? Olha, o tabernáculo revela, eu acho que um pouco mais do que isso, né? Porque não revela tudo de Deus a nós, né? Aliás, isso nem é possível, tanto é que nós temos a eternidade para frente exatamente em função disso, né? Para conhecer um Deus eterno, precisa da eternidade toda, né? E então a gente tem uma revelação específica de Deus para nós. O tabernáculo revela principalmente, né, a santidade, a pureza e a condição nítida de aliança com Deus e seu interesse de redenção e perdão.
né? Então, essa relação que envolve isso é muito definida. E é claro que a obediência é uma referência principal, mas veja, é muito importante que aí no próprio relato do Pentateuco você tem, digamos, uma faca de dois gumes, né? A exigência da lei dada no Êxodo é muito clara. Quando você vai caminhar com esse povo, você vê que ninguém atendeu nada dessa exigência, né? Aliás, Moisés não entra na terra, ele quebra as tábuas, ele se irrita com o povo, né? Ele fala lá bate na rocha, né? O Arão faz o bezerro de ouro, quer dizer, nem os expoentes deles assim são exatamente pessoas obedientes, que é uma coisa que o pessoal tem muito na cabeça. Se a pessoa for obediente, Deus vai fazer dar tudo certo na vida dele. Não é tão simples assim o ensinamento bíblico. O que a gente vê é um povo falho, é um povo, né, que complicado. Se você quiser continuar adiante para ver quão complicado e falho é o povo, vai para o livro de Números. Aí você vai ver o que é problema do começo ao fim, né? E aí, o que você vê? Você vê um Deus que não desiste do povo, e mesmo em meio a um povo falho, habita no meio dele e age de maneira redentiva, restauradora e mediante o seu hesed, que é a sua graça. Então, esse é o ponto fundamental que a gente precisa ressaltar. A gente não lê o Êxodo, né, e o Pentateuco para ver quem foi que se comportou bem para ganhar bombom no final da aula, né? A gente vai ver como é que Deus tratou com esses alunos bagunceiros que jogaram o bombom no chão e botaram no sapato do amiguinho e ficaram dando risada depois. E o que Deus fez para restaurá-los e dar-lhes educação de novo. Verdade. Sayão, só para a gente então caminhar aqui já pelo nosso fim, a gente acha que nem tem mais perguntas, pelo menos eu não estou vendo aqui uma agora. O finalzinho do livro é bem significativo, porque começa com um povo escravo, passa por um povo que está nesse processo de conhecer o seu Deus, um Deus que vai fazer aliança e que fala que quer habitar com esse povo, um povo que daí peca, né? Chuta o pau, não, esse negócio está demorando demais, vamos construir o nosso próprio bezerro aqui. Tem todo o processo de restauração de Deus ali, e aí termina com a glória de Deus. Por isso que a gente começou, inclusive, ali no capítulo 33, falando sobre a glória de Deus, Deus ali, Moisés chegando no tabernáculo, querendo ver, né, na tenda do encontro, perdão, querendo ver a glória de Deus, e o texto termina com essa glória de Deus presente na vida do povo, né? E é bem significativo, porque os últimos versículos de Êxodo vão dizer: então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A coisa ficou grande, ficou grande. Tanto que o versículo 35 vai dizer: Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo, mostrando realmente um Deus que é presente, que está ali completo e que é totalmente santo, que é, enfim, que a sua glória estava ali. E aí depois tem essa nota do narrador aí falando sobre quando a nuvem se erguia, o povo saía, quando a nuvem parava, o povo também parava. Mas esses dois versículos, 34 e 35, quando mostram essa glória de Deus enchendo o lugar, enchendo o tabernáculo, é algo fantástico para a gente, inclusive, pensar sobre esse momento tão especial que nós temos na nossa vida, quando a glória de Deus vem para encher a nossa vida, né? Quando você tem ali, por exemplo, os textos narrados como do Novo Testamento, ali em Atos capítulo 2, quando o Espírito vem e aí, então, esses homens são cheios do Espírito Santo. Nós temos Paulo falando que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. E agora você tem essa imagem, uma coisa tão significativa e tão marcante do final do livro de Êxodo, onde diz: olha, a glória do Senhor encheu o tabernáculo e Deus agora passou a habitar no meio desse povo. Algo realmente incrível, fascinante, marcante para as nossas vidas. Eu queria só falar, enchia. É interessante, que é uma continuidade, né? Que estava cheia. E lembrando, assim, que a gente falou muito dessa questão da presença, né? A presença de Deus, que é libertadora. Êxodo mostra justamente isso.
a presença de Deus libertador, a presença de Deus exigente, falando, né, das instruções, da orientação, a presença de Deus que, assim, que marca, orientadora, né, que tem esse cuidado, direcionando o tempo todo, e aqui fecha justamente mostrando tudo isso, né? Sempre que a nuvem ela se erguia, aí os israelitas seguiam. Aí quando ela ficava, né, todo mundo ficava. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo. Aí de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Parece que é um fechamento, né? Falando da glória que enchia e todo esse cuidado dessa presença de Deus, né, no meio do seu povo, desse habitar de Deus no meio do seu povo. É realmente muito especial, né? Muito sublime, né? Não tem outra palavra aqui para expressar isso. Diante desse desfecho de Êxodo, eu tenho vontade assim de processar Hollywood e a indústria do cinema, né? Porque eu acho que eles copiaram tudo muito daí. Porque você começa lendo Êxodo, você fala, puxa vida, aqui está esse povozinho, né? Que não tem muito, que sabe cuidar de ovelha e cabra, e eles estão sendo escravizados, né, pela maior potência do mundo, né? Quando você vê uma pirâmide do Egito, você já cai a ficha de quem que você está falando, né? E esse povo ele só chora diante de Deus. E Deus faz umas coisas tão impressionantes que ele vai, né, levantar um nenê que é salvo ali do rio, numa época complicada, vai trabalhar na vida dele, ele põe tudo a perder, Deus vai buscar ele no deserto e ele leva um povo desobediente, contra a vontade, numa situação, quer dizer, é cena de suspense de um capítulo para o outro. E no meio desse processo, Deus fazendo aliança, mostrando o poder, a glória dele no Sinai, os caras ainda fazem o bezerro de ouro. Então, assim, não tem uma coisa para dar certo. Tudo dá errado. E quando, sabe aquele filme de ação que você vê e você pensa, caramba, agora vai morrer todo mundo, agora o cara, não, agora o bandido mata o cara, não tem mais. E você, assim, já perde, de repente, do nada, você tem aquele desfecho apoteótico, surpreendente, onde a cena final mostra algo absolutamente inesperado. E é assim que termina isso. Quem diria que do meio de uma situação sem nenhuma esperança, onde não se pode imaginar nada, a gente vê Deus descendo, né, conforme tudo foi feito em honra a Ele nessa relação cultica, litúrgica especial, e essa manifestação indizível de Deus, intraduzível, fascinante e terrível, né? Em hebraico a gente diz norá, né? Que é brilhante e ao mesmo tempo assustador. Imloch norá, ele reinará com esse esplendor. Essa glória invade lá e termina com esse lance da nuvem, né? E desse brilho. Então, realmente, olha, a gente não é nem de cair o queixo, né? É de, assim, realmente deslocar o maxilar, né? Diante da coisa extraordinária que é o desfecho de Êxodo aí, que realmente mexe com a cabeça e com o coração da gente. Bom, é isso aí, pessoal. Queremos agradecer a todos que participaram aí, né, desses encontros ao longo do mês de fevereiro e março, é isso, né? Isso mesmo, fevereiro e março, onde pudemos conversar sobre o livro de Êxodo. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Foi bom ter a tua participação com as perguntas, com todos os seus comentários. Que a gente quer agradecer muito e dizer que a coisa não vai parar por aqui. Então, nós temos sábado agora começando o livro de 1 Coríntios e na quarta-feira que vem o livro de Juízes. Então, você vai ter aí mais 2 meses de estudos profundos, de estudos realmente relevantes a respeito da palavra de Deus para enriquecer a sua vida e o seu coração. Sayão, quer dar aqui palavras finais depois da Suzy? Bom, agradecemos, né, a participação de todos, né, e convidamos você a não se esquecer de se inscrever no canal, né, de
curtir aí, apertar o sininho, divulgar para os amigos, né? Todo esse conteúdo, ele é absolutamente aberto e livre, pois a intenção é o ensino da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço aí e uma boa noite. É isso aí, Deus abençoe e obrigado por estar junto, né, aí com a gente. E compartilhem esse para continuar abençoando muita gente. Então, Deus abençoe a todos e boa noite. Tchau, pessoal.